Tcharam! Live surpresa no domingo. Geralmente a live de domingo é mais tarde, mas eu resolvi adiantar um pouco e fazer. Não dá pra ficar sem óculos. Queria fazer um charme, ficar sem óculos, mas não dá, senão não consigo ver quem tá entrando. Adiantando aqui a live de domingo, é Silvinha. Boa tarde, quem vai entrando agora, quem vai assistir depois. Aí, Pri, boa tarde. Enfim, estou com vontade de fazer essa live. Uma das minhas alunas me mandou uma dica de vídeo. Eu estou anotando dicas de vídeo, mas essa me deu vontade de falar logo sobre ela, que é sobre comunicação não violenta. Ela falou: Sueli, quando você tiver um tempinho, fala sobre comunicação não violenta. Então vamos falar sobre comunicação não violenta? E o que isso significa e o que precisa para a gente conseguir praticar esse tipo de comunicação não violenta. Então assim, o que é comunicação não violenta? Gente, é toda comunicação que você consegue conversar sem bater na outra pessoa. Brincadeira, é isso também. Comunicação não violenta é você conseguir se comunicar de forma a não agredir, afetar o outro, acusar o outro e alcançar um objetivo. Quando a comunicação é violenta, geralmente a gente não alcança o nosso objetivo. Ei, Roger, boa tarde. E pode crer que a gente sempre tem um objetivo quando a gente se comunica. A gente quer que alguma coisa, olha eu, Ventus, olha lá, Marilyn. A gente sempre quer conseguir alguma coisa. Se você marca um compromisso num determinado horário, você quer que aquele horário seja respeitado. Se você marca um compromisso num determinado lugar, você quer que aquele compromisso ocorra naquele determinado lugar. Se você pede um favor a alguém, você quer que aquele pedido seja atendido. Se você diz não, que você não pode atender um pedido, você quer ser respeitado, compreendido, tipo, ok, você não pode fazer isso pra mim, tá tudo certo. Toda comunicação quer chegar a algum lugar. A gente sempre tem um objetivo com a nossa comunicação. Nossa, ventinho do ventilador aqui, ó, na minha cara, que senão eu não aguento. Então, toda vez que a gente se comunica, a gente quer chegar em algum lugar, a gente quer alcançar algum objetivo. Então, comunicação não violenta é a melhor forma, é o melhor jeito da gente alcançar esses objetivos, da gente ter uma comunicação mais efetiva e mais eficaz. Eu gosto de falar de comunicação assertiva. Por quê? Na programação neurolinguística, a gente aprende, e na neurociências, a gente aprende a se comunicar e nortear os nossos objetivos, as nossas metas, para aquilo que a gente deseja. Então, quando eu falo de comunicação não violenta, o foco está na violência. Embora eu seja muito fã desse estilo de comunicação, de quem criou e da pessoa com quem eu aprendi, que foi com o Marshall Rosenberg, eu não quero mudar o nome não, eu só quero dizer que eu gosto muito de falar mais, eu gosto mais de falar comunicação assertiva, porque o que a gente quer com uma comunicação não violenta? Que a nossa comunicação seja assertiva, que a gente consiga dizer aquilo que a gente pretende dizer, se fazer entender, que o outro compreenda e quem sabe atenda aquele nosso desejo, aquele nosso objetivo. Como que funciona esse troço, Sueli? Bom, vou resumir, porque eu explico isso, eu tenho uma aula só para isso. São 2 horas de aula só explicando a comunicação não violenta, num dos cursos que eu dou. Mas vou resumir aqui em alguns minutinhos o que é comunicação não violenta, porque já dá para vocês terem uma ideia, comprarem o livro, baixarem o livro de graça na internet, assistirem outros vídeos no YouTube sobre isso, vale a pena. Então, como que funciona isso? Basicamente, a essência da comunicação não violenta é a gente conseguir falar sobre nós. Não é sobre o outro, é sobre mim. Eu tô falando sobre mim. Né, Paula? E Paula? Porque quando a gente... Obrigada, Wagner. Porque quando a gente consegue falar sobre a gente, não tá agredindo ninguém. No máximo a gente mesmo, mas aí fica mais fácil da gente lidar. Quando é que
dá problema na comunicação? Quando a gente joga a culpa no outro. A gente pega e põe a culpa no outro. O outro tá fazendo um péssimo trabalho. O outro é culpado. A gente meio que não se responsabiliza pela parte que nos cabe, joga a culpa no outro. Ninguém gosta de se sentir culpado. A gente também não gosta de receber a culpa pelas coisas. Então o outro já entra num esquema de defesa, porque né, a melhor defesa é o ataque, aí o outro ataca de volta, e aí fica uma troca de você que fez isso, você que fez aquilo, e você que fez isso, você que fez aquilo. Ou seja, completamente ineficaz. As duas pessoas acabam pé da vida uma com a outra e acabam, às vezes, se agredindo verbalmente, sei lá, até fisicamente. Então, aprender a se comunicar de forma não violenta, de forma assertiva, primeiro de tudo, é a gente aprender a falar. E o jogo, gente? Não tá assistindo o jogo, não? Esse menino. É a gente aprender a falar da gente, a gente aprender a falar de nós mesmos. Mas não é falar da gente, ai, meu nome é Suelen, eu tenho óculos roxo, vinho, vermelho, não é roxo não. Eu tenho óculos vinho, eu sou coach de inteligência emocional, eu gosto de roupas azuis. Não, não é isso. É eu falar dos meus sentimentos. E aí que entra a treta. É aí que entra a dificuldade, que é que muita gente tem que falar dos próprios sentimentos. E essa era a dificuldade da minha querida aluninha maravilhosa que mandou essa pergunta. Falando, Suelen, eu percebi que eu tenho muita dificuldade de falar de mim. De falar, ei, Laodiceia, seja bem-vindo a você. Ela falou, Suelen, eu tenho muita dificuldade de falar de mim, de falar dos meus sentimentos, daquilo que eu tô sentindo, de me colocar e demonstrar minhas vulnerabilidades para o outro. Eu prefiro acusar o outro, eu prefiro mostrar para o outro o que ele fez de errado, como é que ele me atingiu, como é que ele me afetou. Aí eu brinquei com ela, falei, você jura que você faz isso? Você e quase todo mundo. E aí eu pergunto, né? Quem aí do outro lado não tem mais facilidade de apontar o dedo para o outro do que falar de si mesmo? A grande maioria das pessoas. A gente simplesmente foi educado a agir assim e vai crescendo assim. A gente vai olhando ao redor. Tá todo mundo fazendo isso, você pega o quê? Faz também. Então, assim, a maioria das pessoas não aprendeu a se comunicar de forma assertiva quando estava aprendendo a se comunicar. É assim, eu estou triste porque você fez isso, você é o errado, e aí põe um monte de julgamento em cima, né? Você é o errado, você é o feio, você é o bobo, você é o chato, você é o egoísta. Enfim, a gente vai apontando o dedo para o outro, qualificando ou desqualificando o outro de acordo com as ações dele e culpando o outro, querendo culpar o outro por todo o mal que está acontecendo na minha vida. Isso é uma comunicação violenta. Isso é uma comunicação que a gente estabelece no dia a dia que não funciona. O que a gente precisa então para estabelecer um diálogo que realmente funciona? É aprender a se responsabilizar por tudo que diz respeito a gente. Se responsabiliza por tudo que diz respeito a você. Primeiro de tudo, se responsabiliza pelo que você está sentindo. Sabe por quê? Porque ninguém é responsável pelo que você está sentindo, nem porque eu estou sentindo. Ok, a outra pessoa, ela pode sim ter feito alguma coisa que serviu como um gatilho para que eu sentisse o que eu estou sentindo. No entanto, uma outra pessoa no meu lugar talvez não sentisse a mesma coisa que eu. Entende? Talvez sentisse uma outra coisa completamente diferente. Então não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Também, Wagner está dizendo que acredita que esse mundo virtual tem grande culpa nessa dificuldade que as pessoas hoje em dia têm em estabelecer esse diálogo assertivo. Então, Wagner,
o mundo virtual não é culpado, porque o mundo virtual por si só, ele não é uma entidade que existe. O mundo virtual, ele é formado por pessoas que não sabem se comunicar na vida real, no offline, e aí a gente só está levando a falta de capacidade, competência e habilidade de se comunicar no offline para o virtual. É isso que acontece. Então, assim, a culpa não é da internet, a culpa não é do virtual, a culpa não é da tecnologia. Tá vendo? E aí não é só você, quase todo mundo tem essa dificuldade. A gente terceiriza as nossas responsabilidades e a gente precisa estar o tempo inteiro atento, porque é hábito. Se a gente tivesse sido educado ao contrário, seria difícil a gente enxergar as coisas como, cara, sério mesmo, eu tô colocando a culpa no outro. Mas não, a gente foi educado para sair fora e achar um culpado que não seja a gente. Então, o mundo virtual nada mais é que um resultado daquilo que a gente já vive. Se a gente não sabe se comunicar no real, o virtual dificulta ainda mais. Porque daí tem um WhatsApp, tem o texto, e aí vamos combinar que aí o povo sabe. Aí para você escrever um texto, você precisa acertar no português, na pontuação, na entonação. Então, assim, às vezes fica realmente muito mais difícil se comunicar por meio da internet só pelo texto. Aí a gente é muito acostumado com imagem, então quando não tem imagem já dificulta mais também, porque daí a gente não está vendo a cara. Mas voltando, a comunicação não violenta, ela passa por nós aprendermos a falar de nós mesmos. Primeiro, aprender a se responsabilizar. Autorresponsabilidade, é preciso praticar a autorresponsabilidade. Segundo, aprender a falar da gente. Aí a gente aprende a falar da gente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vulnerabilidades. Só que para você falar das suas emoções, dos seus sentimentos, você precisa entender. Você precisa entendê-los. Não tem como você falar com clareza sobre uma coisa que você não entende, você não conhece. Então, você precisa parar para conhecer. Você precisa olhar para dentro, perceber o que é que você está sentindo, o que foi que causou isso que você está sentindo, quais foram os gatilhos e o que será que pode ser feito para que você deixe de sentir isso que você está sentindo. E aí isso é trabalho de autoconhecimento. E essa é a parte mais difícil para a maioria de nós, que é realmente o olhar para dentro e se abrir. Porque a grande dificuldade de falar dos nossos sentimentos tem a ver com os sentimentos. Só que cada pessoa tem uma dificuldade particular. Então tem pessoas que não falam sobre si mesmas porque são tímidas, porque são inseguras, porque acreditam que ninguém vai ouvi-las ou ninguém vai compreendê-las. Outras pessoas têm dificuldades de falar sobre si mesmas, de suas emoções e de seus sentimentos, porque não confiam no outro. Pelo histórico de vida, isso mesmo, Laodiceia, pelo histórico de vida, as pessoas não confiam umas nas outras, não confiam nas outras. Então, elas não acreditam que podem se abrir para outras pessoas. Existem outras pessoas que vão ter a dificuldade de compartilhar as suas vulnerabilidades, porque geralmente são aquelas pessoas fortes, aquelas pessoas que sabem se doar, que estão sempre ajudando os outros, mas na hora delas, elas não querem dar trabalho, elas acham que ninguém vai conseguir ajudá-las daquele jeito, como elas ajudam os outros, ou então ela simplesmente não sabe receber ajuda, ela só sabe dar ajuda. Existem pessoas que não vão compartilhar das suas próprias vulnerabilidades, das suas emoções e dos seus sentimentos porque elas são orgulhosas, porque elas não querem mostrar suas fraquezas, elas querem passar uma imagem de que estão sempre bem, de que são fodas, de que está sempre tudo certo,
E aí elas não querem parecer menores ou inferiores. Então existem N motivos que fazem com que as pessoas não queiram falar sobre as suas emoções. Existem aquelas pessoas que simplesmente não têm ideia do que elas estão sentindo. A pessoa vai anestesiando, reprimindo, vai. Então, existe pessoa que simplesmente tem nem noção do que está sentindo para poder falar abertamente sobre isso. Então, imagina, existem vários motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de falar sobre seus sentimentos e suas emoções. E cada um precisa ser trabalhado dentro da sua individualidade. No entanto, tudo isso entra com um resultado. Você tem dificuldade de falar das suas emoções, a chance de você culpar o outro é muito grande. Leia Cabral, como não culpar o outro pelo que sentimos? É meio automático isso. Sim, concordo que é meio automático, mas eu vou te fazer uma pergunta, Leia. Os sentimentos são seus. É um mecanismo biológico seu. De verdade, como que a outra pessoa pode ser responsável pelo que você está sentindo? Como você pensa? Como que você, vou inverter, como que você pode ser responsável pelo que o outro está sentindo? Se eu te disser agora, eu estou irritada e com raiva de você, e a culpa é sua, Leia. Me explica, qual é a sua responsabilidade no que eu estou sentindo a seu respeito agora? O que você pode fazer a respeito? Deixar de existir? Você vai mudar a sua vida para tentar me atender? É automático, mas é para isso que a gente está aqui praticando o autoconhecimento. Sair do automático. Muitas coisas na vida são automáticas e nem por isso a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa trabalhar para interromper esse ciclo de automatismo, de que faz as coisas mecanicamente, sem pensar, sem raciocinar. Basta raciocinar. O outro não é responsável pelos meus sentimentos. Isso é o cúmulo da falta de autorresponsabilidade. O outro não é responsável e nunca vai ser responsável pelo aquilo que eu sinto. O que o outro faz é agir. Ele tem comportamentos. E a partir dos comportamentos dele, eu, por meio dos meus pensamentos, interpreto o comportamento dele. E aí, a partir daquilo que eu interpreto, eu sinto. Tanto é que uma determinada ação pode provocar sentimentos diferentes em pessoas diferentes. Então você pode falar um palavrão. Eu posso rir, achar graça. Uma outra pessoa pode ficar magoada. Uma terceira pessoa pode simplesmente ficar neutra. Uma quarta pessoa pode ficar com raiva a partir de um palavrão que você falou. Eu falo um palavrão aqui. Algumas pessoas podem me achar engraçada, outras pessoas podem sentir graça, tipo, nossa, que divertido. Outras pessoas podem ficar ofendidas, algumas pessoas podem ficar com raiva e podem sair e nunca mais voltar. Enquanto uma pode virar minha fã por causa desse mesmo palavrão. Eu não sou responsável pelo que vocês estão sentindo aí a respeito do que eu estou falando. E cada um está ouvindo essas palavras que eu estou dizendo e cada um está interpretando isso de uma maneira. Algumas pessoas estão achando a Sueli o máximo, outras pessoas estão falando, nossa, a Sueli é péssima. É por isso também que eu não me baseio no que vocês dizem para mim, para eu validar quem eu sou. Eu sou quem eu sou, eu gosto de mim do jeito que eu sou, se eu não gosto, estou melhorando. E não é o que vocês falam sobre mim que vai interferir. É ótimo, elogio, beleza, mas sei viver sem eles também. É mais ou menos isso, tem a ver com isso. É a gente ir raciocinando para a gente entender como que nós precisamos ser autorresponsáveis. Então, tomando consciência, primeira parte, de que nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos e que nós precisamos praticar o autoconhecimento para poder falar cada vez mais daquilo que nós sentimos com clareza.
como é que funciona a comunicação não violenta. Assim, gente, eu já li livro, eu já fiz um workshop de 8 horas, foram mais de 8 horas, eu já fiz um workshop de quase 8 horas, por aí. Já assisti ele várias vezes, já assisti muitos vídeos e cursos de comunicação não violenta. Então não é algo muito simples que dê para explicar tão rapidamente, mas eu vou buscar resumir uma mini fórmula da comunicação não violenta, que é eu falar para o outro aquilo que ele fez, e a partir daquilo que ele fez, como é que eu estou me sentindo, e fazer um pedido em cima dessa questão, em cima do que você fez e de como eu me senti a respeito do que você fez. Eu gostaria que isso acontecesse dessa maneira ou que isso acontecesse daquela maneira. Você pode atender o combinado? Tirando da conversa todo e qualquer julgamento. Do tipo, você é um irresponsável, você é um filho da mãe, você é uma ingrata porque você fez... Não, tira o julgamento. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu combino com uma amiga minha de tomar um café. E aí a minha amiga fura o compromisso e não me avisa. Essa minha amiga não me avisa que não vai poder ir. Eu chego no lugar, eu saio mais cedo do trabalho, eu enfrento o trânsito, eu chego no horário. Quando eu chego, ela me liga e diz: tive um imprevisto, esqueci de te avisar, não vou poder ir. E aí eu fico com raiva. Eu fico com muita raiva porque eu acho um desrespeito, porque ela podia ter me ligado antes, porque ela tinha que ter lembrado, que é uma falta de consideração ela ter lembrado disso só na hora, que é assim que o automático funciona. Putz, não acredito, cara, enfrentei esse trânsito, saí mais cedo, trânsito horrível, tava muito querendo esse café com ela, caramba, que falta de respeito, que falta de consideração, ela não gosta tanto de mim, ela não podia ter desmarcado comigo na hora que ela viu que não ia dar, nossa, sério mesmo que ela esperou eu chegar aqui? E a raiva vai crescendo, né? O diálogo interno, a fala, né? O pensamento cria as nossas emoções. Então cada vez que eu falo, cada vez que eu penso, eu tô pensando. Aí eu tô alimentando as emoções, eu tô alimentando as emoções de raiva, as emoções de indignação. E aí, tipo, tô puta da vida com essa minha amiga. Na hora que eu for conversar com ela, vai ser assim: caramba, amiga, que sacanagem! Nossa, que falta de respeito! Você é desnaturada. Pô, custava você ter me ligado na hora que você ficou sabendo que não ia dar pra gente se ver? Caramba, que falta de consideração, tô muito chateada, nunca faria um negócio desse com você. Tem dias que a gente tá combinando, nossa, não gostei, sério. Cara, que ingratidão, nunca faria isso com você, achei isso muito falta de respeito. Como é que a outra pessoa vai responder? Como é que a minha amiga vai responder? Provavelmente mal. Ela não vai gostar, não vai fazer muito efeito. Ela pode se sentir culpada, ela pode pedir desculpa, mas chances são de que ela fique também chateada e fale: caramba, Suelen, aconteceu uma coisa séria, não é por aí, não é falta de consideração. Enfim, não é uma conversa muito produtiva. Eu vou continuar com raiva e vou estar transferindo a minha raiva para outra pessoa. Com certeza a outra pessoa pode entender que eu tô puta, que eu tô com raiva, ela pode pedir desculpas, mas eu vou estar transferindo essas emoções negativas para ela. E ela vai acabar ficando chateada com isso também. Pode ser que a vida siga e pode ser que não. Pode ser que ela releve, mas pode ser que não. E pode ser que uma amizade estrague ali naquele momento. É possível que isso aconteça. Como dentro dessa situação, a gente podia trabalhar uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta. Amiga, sabe aquele dia que a gente marcou? Então, eu fiquei muito puta, mas aí puto não é sentimento. Tá vendo como não é uma coisa muito simples? A gente precisa pensar e elaborar.
Olha, amiga, eu fiquei bastante irritada. Eu cheguei até a ficar com raiva, porque eu enfrentei um trânsito, saí mais cedo. Então, assim, da próxima vez que você precisar desmarcar, você tenta me avisar antes, por gentileza, para eu não ficar com vontade de te matar. E aí, as chances são de que a outra pessoa entenda, as chances são que a outra pessoa entenda de uma forma mais amena, que em nenhum momento eu acusei ela, em nenhum momento eu quis agredi-la, em nenhum momento eu quis transferir minha raiva para ela, eu simplesmente quis fazer um pedido e deixar marcado o meu ponto de vista, que foi: olha, amiga, entenda meu lado. Tipo, peraí, deixa eu acertar aqui o celular. É assim, amiga, eu precisei sair mais cedo do trabalho. Tô falando de mim. Eu precisei sair mais cedo do trabalho. Eu peguei um super trânsito. Eu tava muito querendo me encontrar com você, porque eu tava com saudade de você. Daí eu cheguei na hora. Eu criei uma super expectativa pro nosso encontro. E aí quando você me disse, aí eu tô falando do outro, quando você me disse que não podia vir, nossa, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito irritada. Então da próxima vez que isso acontecer, você pode tentar me avisar com antecedência. Na hora que você perceber que não vai dar, você me avisa com antecedência, para que isso não se repita. Gente, olha a diferença. Laudicea tá dizendo que é você se expor para ela. É um se expor, mas não é um se expor ruim. Mas é que muitas vezes, exatamente, é expor o seu sentimento real. Muitas pessoas acham que isso é ruim. Demonstrar, se abrir com clareza. E não é. Sabe? Vou dar um outro exemplo. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e aí ele estava dizendo que ele saiu com uma garota e ele abriu a porta do elevador para a garota. E a garota ficou com uma cara, fechou a cara. E aí ela fez um discurso para ele de que ela consegue abrir a porta sozinha. Ela não precisa que ele faça isso para ela. E daí ele meio que colocou ela na caixinha de feminista radical doida. Essas feministas radicais doidas, você não pode nem abrir a porta, não pode nem fazer uma gentileza. Aí eu falei pra ele: e aí, como é que você fez? O que você fez? Ele falou: não, eu falei pra ela que eu abro a porta pra qualquer pessoa, independente de ser homem ou mulher. Eu só queria fazer uma gentileza. Falei: é bem isso. Isso é um exemplo de comunicação não violenta. É você virar pra pessoa e falar. Mas no caso ele não falou tanto, e eu que estou continuando. Num exemplo desses, você é um homem, você abre a porta pra mulher, a mulher fecha a cara, porque, sei lá, ela acha que você está diminuindo ela fica com raiva, porque ela é plenamente capaz de abrir a porta, ela não precisa que você faça isso por ela. Você, homem, você não é responsável pelo que ela está sentindo. Agora, como que você consegue se comunicar nessa história? Olha, moça, eu abri a porta, que pra mim abrir a porta é um ato de gentileza que eu faço para qualquer pessoa, homens, mulheres, crianças, velhos, eu faço para qualquer pessoa. Eu sinto muito que você ficou chateado, não era a minha intenção. Da próxima vez, você pode me dizer que eu não preciso abrir a porta para você, talvez. Às vezes eu fico inseguro, eu não sei o que eu devo fazer. Ele tá falando dele, eu tô aqui pensando, não é uma coisa simples, não é uma coisa tão simples, não é fácil a gente falar da gente, porque a gente precisa buscar o tempo inteiro. Então olha, eu tô fazendo um exercício, eu tô criando um exemplo aqui na hora, eu tô trazendo um exemplo e tô me colocando no lugar desse homem, então eu tô tendo ideias aqui na hora. Então eu poderia falar: olha, sabe, pra mim eu enxergo o ato de abrir portas como um ato de gentileza, mas sabia que às vezes eu fico um pouco confuso e às vezes até inseguro se eu posso fazer isso com algumas mulheres, porque eu percebo que tem algumas mulheres como você que às vezes não gostam. E eu não tô querendo causar um constrangimento, não tô querendo te desagradar, pelo contrário. Então, será que você pode me avisar se eu tiver
fazendo alguma coisa que você não gosta, isso já apazigua as coisas. Porque por mais raivosa que a pessoa esteja lá do outro lado, por mais... Ai, deixa eu acertar isso aqui. Vai ficar torto. Bom, vai ficar torto. Por mais que você... que a pessoa lá do outro lado... Ai, gente, vamos ficar bonitinho? Pronto, aqui. Por mais que a pessoa do outro lado não esteja tão afim assim de cooperar e não esteja tão aberta a te ouvir, se você se mantiver firme, né, tipo, eu quero conversar direitinho, eu quero que a coisa funcione, não, né, só um minuto, vamos lá, eu não quero ficar torta, pronto, certo? Se a outra pessoa tiver um pouquinho de abertura e você insistir, com 2 ou 3 tentativas, você consegue ganhar a outra pessoa. Porque ninguém resiste à gentileza e ninguém resiste à conexão emocional. Porque é o seguinte, meus amores, quando a gente tá julgando o outro, do tipo, ai, sua grossa, deixa de ser louca, mulher, deixa de ser feminista radical, eu só quis abrir a porta aqui, eu abro a porta pra todo mundo, nossa, cheio de não me toques, agressividade, razão, raciocínio aqui funcionando, julgamento é pensamento. Tudo que você pensa, acha, opina, isso é julgamento, isso é o pensar. Quando você fala de emoção, você se conecta mais fácil com as pessoas, pelo simples fato de que as pessoas elas pensam de formas muito diferentes e muito distintas. É difícil achar pessoas que pensam muito parecido umas com as outras. Mas os sentimentos são iguais para todo mundo. Todo mundo sente raiva quando os limites são ultrapassados, são desrespeitados, todo mundo fica triste com uma perda, todo mundo fica alegre com uma vitória, todo mundo fica inseguro, com medo, todo mundo sente medo de alguma coisa. Então assim, todo mundo conhece os sentimentos de amor, de raiva, de tristeza, de alegria, de medo, de insegurança. Quando eu falo em insegurança, não preciso explicar, todo mundo sabe o que é se sentir inseguro. Quando eu falo de raiva, não preciso explicar, todo mundo sabe o que é sentir raiva. Quando eu falo medo, não preciso explicar, todo mundo sabe o que é sentir medo. Então, quando eu falo do que eu tô sentindo, dos meus sentimentos e das minhas emoções, eu me conecto com o coração do outro, eu me conecto com o emocional da outra pessoa. E aí a conexão realmente acontece, e aí a empatia acontece, e o outro me entende, porque não é ideia. Ideia, às vezes, as pessoas se amam, é o que alguém falou, né, sobre quantos relacionamentos ficam frios por essa falta de demonstrar os sentimentos, que é um desafio necessário. Silvinha, às vezes as pessoas se amam, as pessoas se adoram, mas as pessoas pensam e colocam aquilo que elas pensam de uma forma diferente. E elas não conseguem se entender no mental, no julgamento. E aí quando você consegue falar dos seus sentimentos, é muito mais fácil que o outro te entenda, que o outro te compreenda. Você está falando de uma coisa que ele sabe, ele sente. Você não precisa falar em um monte de palavras, ele sente. Então, quando você se demonstra vulnerável, geralmente as pessoas elas tomam mais cuidado. Dificilmente, quando você se mostra vulnerável, vem alguém e te chuta para você se sentir pior. Isso é maldade, gente. E o mundo não é cheio de gente má, não. É o contrário. Pare e pense que vocês vão lembrar que isso já aconteceu na vida de vocês. Os momentos em que vocês se sentiram mais vulneráveis foram os momentos que surgiram ajudas de pessoas que vocês nem imaginavam. Às vezes de um desconhecido na rua. Às vezes aquela pessoa que você não dava nada por ela, que você nem sabia da existência, ou que você nem sabia que a pessoa sabia da sua existência. E aí, naquele momento de necessidade, de vulnerabilidade, você vê essa pessoa te ajudando de uma forma que você fica assim, caramba,
Então, assim, seres humanos, eles realmente se conectam pelas emoções e pela vulnerabilidade. Então, assim, não existe mágica, não existe receita. O que existe é vontade de quebrar resistências, vontade de quebrar crenças limitantes, vontade de superar dificuldades, vontade de se comunicar de forma eficaz, vontade de tornar os seus relacionamentos mais saudáveis, mais íntimos. Então, às vezes, a necessidade, a vontade de estreitar laços e relacionamentos faz com que você queira se mostrar vulnerável. Faz com que você queira desenvolver o seu lado mais vulnerável, porque a nossa maior vulnerabilidade é conseguir demonstrar as nossas fraquezas, as nossas falhas e lidar com elas de boa. Era essa live que eu tinha para hoje. Vou subir para o meu canal do YouTube. Quem ainda não segue, vai lá no YouTube, Suelen Baroni Neurodicas, se inscreve no canal. Quem ainda não está inscrito aqui quem não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve. Quem ainda não me segue aqui no Instagram, siga, compartilhe, envie o link deste vídeo para alguma pessoa com quem você tem dificuldades de se comunicar, com quem você anda tendo dificuldades para conversar. Envie esse vídeo para essa pessoa e daí começa uma nova comunicação. Bora falar dos nossos sentimentos? Um beijo, bom domingo!